Um bom dia, boa noite, boa tarde. Se você estiver ouvindo essa mensagem, né, de ensinamento, que vamos falar aqui sobre a lição número 12, né, que estamos comentando. Estou tendo alguns problemas em questão de fazer live, sempre está caindo, não sei o que está acontecendo. Estou agora gravando e jogando no YouTube as mensagens, o comentário sobre a lição que estamos já para terminar. Homens das quais o mundo não era digno, legado de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos falando sobre Jacó. Já aproveita você, se inscreve no meu canal, aí embaixo tem o nome escrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que serão postados aqui para a sua edificação, que é a palavra de Deus. A lição número 12 fala-se sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Nós vemos aqui então o textual dessa lição fala em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou sobre o seu pescoço e o beijou, e o choraram. Esse é o encontro de Jacó com Esaú, seu irmão, que havia um conflito. Verdade prática diz, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 33, versículo 1 ao 10. Né? Nós vemos aqui, para nós darmos início à entrada da lição, entrada introdutória, nós vemos aqui que nesta lição veremos o encontro da reconciliação de Jacó com Esaú. Jacó enganou seu irmão, mas depois foi ludibriado por seu próprio sogro, Labão. E o tempo de preparo da vida de Jacó na casa do seu tio, que ele estava morando por conta do conflito que houve com seu irmão. Sua casa teve que se afastar dos seus pais e próximo do seu irmão, que tinha um conflito, veio para a casa do seu tio e se tornou seu sogro, Labão. E nós vemos que havia terminado, vejamos aqui que a sua saída de Harã foi por direção de Deus, quando ele vai para Harã, onde Abraão ali formou também sua família. Ele retornando para lá, ali depois, com um bom tempo, depois que se casou, saiu na direção de Deus. E Gênesis capítulo 31, versículo 3 e o 13 fala sobre isso. Desse modo, Jacó empreendeu uma fuga com a sua família. Logo foi perseguido pelo seu sogro, porque saiu que Jacó estava dando lucro. Na outra lição eu falei, estava dando lucro para o seu sogro, o serviço dele de trabalho, que trabalhou por Raquel, foi enganado. E na hora que trabalhou 7 anos, deram Leia, a mais velha, por mulher. E depois que ele já havia consumado o casamento, sem saber que era Raquel, e não tinha como voltar atrás, teve que trabalhar mais 7 anos, 14, para poder obter o casamento com Raquel, a qual ele realmente amava. E foi enganado. Assim, ele sentiu na pele que é realmente enganar
uma pessoa. E vejamos bem que aqui logo foi perseguido pelo sogro, né, na sua saída, depois que estava casado com a Léia e Raquel já, e suas concubinas, e saiu, né, contudo seu sogro não pôde lhe fazer mal, porque Deus lhe determinou que não lhe falasse nem bem nem mal acerca de Jacó. Gênesis capítulo 31, versículo 24. No entanto, Jacó ainda teria que se acertar com seu irmão. Era um dos problemas que existia, o familiar ali em sua vida, que deveria ser consertado para que ele pudesse obter a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele passou pela bênção de Deus no Val de Jaboque com o intuito de reconciliação com seu irmão. E vejamos bem na introdução do comentário que o comentarista fala aqui dessa lição. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar com seu irmão e acertar as contas com ele. Esse acerto de conta que ele ia ter com seu irmão. Seu coração estava temoroso, ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver um encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Falar sobre perdão, o próprio Jesus falou. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão, o próprio Jesus falou, Pedro falou 7 vezes, Jesus. Aí Jesus, não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Me falha a memória, vai dar 490. Mas Pedro estava preocupado com a quantidade de quantas vezes deveriam perdoar. Só 7 era a chance que o ser humano deveria ter, 7 vezes na cabeça de Pedro. Mas em Jesus era diferente. Veja só, 70 vezes 7. Jesus tinha um pensamento diferente do ser humano. O ser humano falhou com o ser humano, ou entrou em conflito com o ser humano, para eles não tem perdão. Mas para Jesus, o autor consumador da nossa fé, o nosso advogado, é diferente. Para ele existe perdão, para aqueles que se arrependem verdadeiramente em seu coração. E perdão, pedir perdão, isso é um ato de humildade de todas as pessoas. Para que Jesus falou na Bíblia Sagrada, para que você possa alcançar o perdão, você tem que perdoar o seu irmão. Se você não perdoa o seu irmão, ou perdoa a ofensa dele, sua ofensa também não é perdoada. Temos que ter essa atitude de humildade e pedir perdão. Foi esse o ato que aconteceu com Jacó e com Esaú. Um ato de humildade, de pedir perdão e se abraçarem e chorarem. Vejamos bem que aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia. Mas o Senhor interveio nessa oportunidade e veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento, né? E com seus familiares ou outras pessoas próximas. Isso mesmo. Esse é o exemplo da reconciliação de Jacó com Esaú, é um exemplo a ser seguido para nós que somos cristãos. E também para aqueles que não são cristãos também, pode ser um exemplo a ser seguido a atitude deles. Deus trabalhou no coração de Jacó e Deus também trabalhou no coração de Esaú. O primeiro tópico dessa lição, que nós vamos ver aqui, em conflito, Jacó já vimos que irmãos em conflitos, isso existiu.
primeiro tópico ele está falando que irmãos em conflitos. Quem vivia em conflito? Jacó e Esaú. Agora, como começou esse conflito entre Jacó e Esaú? Começou pelo privilégio, predileção entre Jacó e Esaú. Esaú tinha uma predileção por Esaú e sua mãe por Jacó. Isso gerou um conflito. Então não devemos tomar essa atitude que os pais de Jacó e de Esaú tiveram, de ter o privilégio por um dos filhos. Isso vai criar um conflito dentro do lar. Por isso que houve esse conflito, e a atitude também de Jacó, que por seu nome ser suplantador e enganador, fez que esse conflito, esse privilégio que tinha ambos os pais por cada um, fez tanto Jacó agir desta maneira e Esaú também agir da forma que também fez, por desprezar o direito de primogenitura. Isso foi errado da parte de Esaú, foi desprezo às bênçãos de Deus que viria sobre ele, esse direito da porção dobrada, que todos aqueles que eram primogênitos tinham direito à porção dobrada, maior do que os outros irmãos. Ele desprezou isso. Jacó era um oportunista e também enganador, e aproveitou dessa desistência dele, desse privilégio, por um prato de lentilha que é da família do feijão, que Jacó ofereceu em troca da primogenitura. E vejamos bem que esse conflito do primeiro subtópico, o tópico 1, que o comentarista fala, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênçãos de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias diversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependia somente do Senhor. Essa luta que ele teve com o anjo, ele percebeu que o seu sucesso não dependia, olha só, isso que Deus tem falado aqui comigo. O sucesso de Jacó não dependia da sua esperteza de obter as coisas, ou da sua forma que ele agia enganando. Ele não iria obter nenhum sucesso em sua vida da forma que ele agia, mas ele passou a entender que as bênçãos de Deus não viria pela esperteza dele ou pelos enganos que ele fazia. Isso só atrairia maldição para a vida do próprio Jacó. Ele passou agora a entender e a ver que as bênçãos de Deus estão sobre aqueles que andam sobre a direção de Deus. E vejamos bem, para nós irmos mais adiante, que o comentarista fala, nunca foi resultado dos seus métodos e habilidades, como eu lhe falei, mas a ajuda da orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac em nossa jornada cristã. Também não podemos nos esquecer de que tudo que temos, vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistência, oração e jejum. E da oração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Isso mesmo. Nós vamos ver aqui que os irmãos em conflitos agora vai falar sobre Esaú, subtópico 2 da lição.
o comentarista fala sobre Esaú. Vejamos bem. E ao que parecer, Deus não somente transformou Jacó no val de Jaboque, como ele passou pelo val de Jaboque, mas também, com o passar dos anos, Deus também trabalhou no coração de Esaú. Esaú, pelas atitudes do seu irmão que fez com ele, era para estar cheio de ódio, de raiva e querer cometer uma grande atrocidade contra o seu próprio irmão pelo que ele fez com ele. Mas vejamos bem que Deus trabalhou no coração de Esaú. Transforma o ser humano. Deus é aquele que transforma o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções, e algo que somente o Criador pode fazer. Só quem pode fazer é Deus no coração do ser humano. A religião não tem esse poder. O casamento, por melhor que seja do cônjuge, olha só, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado, era um prato de lentilha. Você vai ver isso quando ele vende a bênção de direito de primogenitura, em Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 34. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Era isso que tinha no coração de Esaú. Mas Deus trabalhou no coração de Esaú, tirando essa raiva que ele tinha intensa pelo irmão e sede de vingança. Deus trabalhou no coração de Esaú. Enquanto trabalhava no caráter de Jacó, para tirar essa forma de enganar ao povo, fazendo ele um homem honrado, Deus trabalhava na vida também de Esaú, para tirar essa sede intensa de ódio, de vingança contra o seu próprio irmão. O que aconteceu? O comentarista fala: contudo, não parece ter sentido a tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. Ele errou pelas suas escolhas também. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de seus equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver a diferença com o irmão de forma pacífica. Ele resolvendo a situação com seu irmão, conflito que ele tinha, de forma pacífica. E vejamos bem outro personagem que entra aqui nesse conflito entre os irmãos. Subtópico 3 fala sobre Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, e depois Léia e seus filhos. E veja só que o próprio Jacó faz. Jacó está indo resolver um conflito entre o seu irmão, de apaziguar, de um gesto de humildade, pedir perdão, levou até presente e animais para ele. Mas veja só, Jacó estava indo resolver um conflito e já estava criando outro conflito futuramente lá na frente. O ser humano é falho. Veja só, ele coloca Léia, seus filhos, na frente e coloca José e Raquel atrás, nessa caminhada que ele vai de encontrar com o irmão, que não sabia que poderia acontecer. O irmão poderia estar com muita raiva e vir, que a Bíblia diz que ele vinha com os seus 400 homens que eles tinham em sua jurisdição para resguardar ele e para também obter, né, uma segurança, força, e não sabia o que se poderia acontecer com ele. E para não acontecer nenhum mal, olha só, que conflito ele já criou com seus filhos, Jacó, e com a própria mulher que ele tinha, Léia.
deixou elas ir na frente, botou Raquel e José atrás, para que se acontecesse alguma coisa, desse tempo de alguma matança contra a sua própria família, desse tempo pelo menos de Raquel e José fugir de longe do seu irmão Esaú, se ele tentasse alguma coisa, tanto contra ele, né, e sua família. A primeira família que ele pensou foi logo em Raquel e José, que era o seu mais novo. E tá aí que criou um conflito lá na frente, você vai ver lá no livro de Gênesis capítulo 37, que José tinha um conflito entre seus próprios irmãos. Isso mesmo. E vejamos bem que essa maneira de agir Jacó certamente causava ciúme e divisões entre as famílias, para que a disfunção familiar não seja uma realidade. É preciso que conjugue os pais tenham atenção de modo com relacionamentos familiares que são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional e para que tudo vá bem, não haja brigas ou divisões entre os nossos familiares. Vejamos bem que o tópico 2 fala sobre o encontro entre Jacó e Esaú. Encontro entre Jacó e Esaú. Nós vamos ver como se deu esse encontro, como eles se encontraram, o que realmente aconteceu. O comentarista vai falar nessa lição. Vejamos bem que o tópico 2, agora o subtópico 1, o tópico 2 fala Deus entra em ação. Nessa reconciliação, Deus entra em ação. O que o comentarista ele fala? Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás e adiantou-se, inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Está lá escrito em Gênesis, capítulo 33, versículo 3. Aquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo que já havia se dissipado, Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, em atitude de humildade. Não se inclinou apenas uma ou duas vezes, mas como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. Humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz. Veja só o que o comentarista fala. Fala que a humildade ela tem este poder, olha só, de dissipar a ira e nos conceder paz. A humildade ela faz isso. Veja só, quem tem humildade ele tem essa capacidade de dissipar a ira e de conceder paz para quem está ao redor e convivendo conosco. A vitória e o descanso, por isso Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é ser manso e humilde de coração. Era isso que Jesus fazia quando Jesus estava sendo humilde e manso de coração. Ele estava dissipando a ira e trazendo paz. Mateus capítulo 11, versículo 28. Que Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vejamos outro fato. Subtópico 2. O tópico 2 fala que Esaú abraça e beija Jacó. Nesse encontro aqui, o comentarista vai falar, não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver o seu irmão e ao seu encontro, com tanta humildade, inclinando-se em chão inúmeras vezes, toda sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tivera mais lugar. A ira ou sede de vingança que ele tinha, que está lá em Gênesis capítulo 33, versículo 4,
já não tinha mais, vendo o ato de humildade que ele tinha, viu? Esaú percebeu a mudança que estava em seu irmão. Por isso que ele vai, corre, abraça seu irmão e chora junto com ele. Veja só o que o comentário fala: somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois segundo afirma o escrito de Provérbios, o irmão ofendido, está lá escrito em Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha só, Provérbios fala, Salomão escreveu, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, esse ato de humildade de Jacó conquistou o seu irmão. As contendas são como ferrolhos em um palácio. Está escrito lá no livro de Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são uns ferrolhos de um palácio. Então, sobre o tópico 3, para nós adiantarmos e não tomarmos muito tempo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. O perdão verdadeiro. Ali houve um perdão verdadeiro. Houve de fato um arrependimento, perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó, assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, Goi, envergonhado, o nome de Deus e de Abraão foi glorificado, como seria precioso se hoje os irmãos que estão carregados de mágoas e se deixam ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e fossem restaurados, veja só o que o comentarista fala: envergonhando o diabo, desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor e abrace-se e reconcilie-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá e nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. É assim que Jesus nos ensina, forma de ir pedir perdão ao seu irmão. Ele até falou que para ele aceitar a oferta no altar de alguém, vai logo primeiro, pede perdão ao teu irmão e deixa a tua oferta. Então, Jesus ele sempre priorizou a reconciliação, que a palavra-chave dessa lição fala sobre reconciliação. Sobre o tópico 3, quer dizer, dessa lição fala: a família de Jacó segue o seu caminho. Nessa jornada que Jacó está indo em direção onde seu caráter é transformado, passa a ser um homem honrado, e agora ele, pelo seu caráter transformado, ele agora está tomando uma reconciliação com o seu irmão. Ele segue o seu caminho. A Bíblia diz, né, que depois que ele pede perdão ao seu irmão, Jacó vai para um lado, seu irmão vai para o outro, já reconciliado. Sobre o tópico 1 o tópico 3 fala que os irmãos se separaram. Cada um foi para o seu lado. O encontro de perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, Jacó foi para a cidade de Sicote, que significa abrigo. Estabeleceu ali sua casa ali. Ambos foram para um lado, e já agora o conflito já não existe mais entre aquela família, entre os seus irmãos. Subtópico 2 do tópico 3 fala que Jacó
não retorna para a casa do seu pai. Para onde ele vai? Deus havia ordenado a que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina. Instalou-se ali em Siquém. Está lá escrito no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 13. Depois do versículo 35, primeiro você vai ver e entender. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Temos que obedecer à ordem de Deus. Sobre o tópico 3 fala que Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amon, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Jacó chamou esse altar de Deus e Deus de Israel, o único verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais os altares estão sendo erguidos para quem no meio de nossos familiares? Felizmente há muitos lares, redes sociais, filmes, séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar primeiro lugar em nossa vida, em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico acidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor ali. Ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35, versículo 2. Que os nossos altares que foram levantados em nossos lares sejam altares de oração, que é prioridade. A oração fala de conversa e intimidade com Deus. Para nós concluirmos, as famílias de Abraão e de Isaque, o comentarista fala, e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades, como toda família. Não é diferente da sua, tanto como Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram dificuldade em seus relacionamentos familiares. Todos os familiares vão passar por isso. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque, posteriormente na casa de Jacó, são consequências da queda do ser humano, do pecado do ser humano. Isso é inevitável não acontecer. A queda do ser humano trouxe esses conflitos entre a família após o pecado. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio, inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Isso que ele quer na vida dos familiares, que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Como a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus é diferente. O Deus que nos abençoa, ele veio para nos dar a vida. Então, neste final desta lição, eu oro pela sua vida e peço para que o Senhor traga vida para os teus familiares, para a tua vida, para todos que nos assistem aqui neste nosso canal do YouTube, e que Deus possa te abençoar poderosamente e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa levantar um altar de oração na vida da sua família, e bênçãos sem medidas, tanto espirituais como materiais, possam vir sobre a sua vida. Que Deus os abençoe. Inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficarem por dentro de todos os conteúdos que serão postados aqui. Deus os abençoe. Um forte abraço.